quadro Vida em Família prontinho para você e hoje nós falaremos como falar sobre o cenário político, né, brasileiro com as nossas crianças. E quem vai nos dar essas instruções, vai nos orientar neste assunto é a psicopedagoga Vanessa Rezende, a nossa querida convidada e parceiríssima. Vanessa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Serginho. Deus te abençoe também. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para você aí de casa. Que Deus continue te abençoando, porque Ele já está te abençoando. Então, que você seja sensível à graça de Deus derramada sobre a sua vida e que esse quadro hoje possa trazer conhecimento para você, né, Serginho? Isso, e a Vanessa, ela também não veio sozinha, ela trouxe consigo um convidado também para lá de especial, é o nosso amigo Gilberto Antônio de Souza Filho, que é presidente do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte. Gilberto, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Serginho. Obrigado, pastora, pelo convite. Eu que agradeço, Gilberto. Gilberto sempre acrescenta muito, né? Ele já esteve com a gente de uma outra vez e foi uma bênção. Obrigado. Eu tenho certeza que o que você vai falar hoje vai ajudar muitos pais que estão em casa, viu, Gilberto? E pode chamar de Gil? Pode. Já começamos aqui, já fazendo a política aqui, não é? Já quebrando aí, Gilberto Antônio. É o Gil, nosso companheiro, nosso irmão em Cristo também, que vai nos ajudar. Agora, meus queridos convidados, hoje a gente está aí, cenário político efervescente, mudanças que vão afetar as nossas gerações. Ontem, né, na votação citada em verso e prosa lá, não é? E gafes, não é? Ontem lá pelos digníssimos deputados federais. Aí eu pergunto para vocês, assuntos como a própria política, corrupção, a manifestação, são assuntos de criança ou para as crianças? Gilberto, eu vou falando e a gente vai completando um ao outro, tá bom? Tá bom. Corrupção, política, manifestação, são temas assim pesados, né, gente? E como falar disso para os filhos? Na verdade, nos últimos meses, a mídia, a televisão, né, todos os meios de comunicação, se você recebe essa notícia o tempo todo aí na sua casa e não tem como negar que as crianças estão, de certa forma, participando, estão por dentro do assunto. Se não for por meio da família, vai ser pela televisão e pela própria escola. Agora, como falar de corrupção com uma criança? Eu creio, assim, que enquanto educadora, um menino de 2, 3, 4 anos, ele não tem maturidade emocional e nem cognitiva para entender a respeito de uma corrupção, de política. Porque, às vezes, nós, adultos, não somos assim, tão politizados. Imagina uma criança. Mas um menino, por exemplo, de uns 7 ou 8 anos, essa criança ela já entende o que é certo, o que é errado. Ela já aprende até nos próprios conteúdos da escola sobre seus direitos e seus deveres. Então ela sabe, pode sim vir a aprender sobre corrupção. E corrupção é nada mais do que alguém querer angariar para si algo de uma forma ilegal, injusta, desordenada, como roubar, por exemplo. Então eu vejo que os pais, eles podem ensinar os filhos não exatamente a política ou a corrupção, mas mostrar que nós devemos ter valores éticos, que nós devemos falar a verdade, que nós não devemos pegar algo de outra pessoa e não devolver. O pai tem que, através da sua própria conduta, ensinar o filho a não ser um corrupto, né, Gilberto? Porque muitas vezes os pais falam de A e de B, do fulano, do cicrano, que está no poder, mas esse próprio pai, ele tem atitudes de corrupção, às vezes mentindo, enganando, ficando na porta da escola em fila dupla. Então, com o nosso exemplo, nós podemos ensinar tantos valores importantes para os nossos filhos, não é, Serginho? É verdade. Gilberto, pode falar. Não, eu concordo totalmente, pastor. Eu acho que é isso mesmo, né? A cabecinha das crianças, elas não está ainda preparada para entender o nosso cenário político, as questões políticas em si. Inclusive, até muitos adultos têm essa dificuldade de entender as técnicas, né? Mas, perfeitamente, eu acredito que a função dos pais, o dever dos pais é orientar os filhos que não pode roubar, que não pode mentir, o que é corrupção, né? Nada mais é isso que a pastora falou, né? Ensinar esses princípios para o caráter da criança ser aprimorado. Aí sim, acho que vai ser o resultado desse ensino dos pais aos filhos que vai criar o caráter de um adulto que vai entender, discernir a respeito de política. Eu, pelo menos, assim, como pai, né, eu posso trazer esse testemunho aqui, porque, por exemplo, nesse momento todo, ontem, durante a votação, eu assisti com o meu filho mais velho, a minha menina, que está com 9 anos, ela ia lá, perguntava, se inteirava, mas pela questão de interesse dela, ela tinha outros atrativos. Mas o meu menino mais velho, ele participou comigo, foi me fazendo as perguntas, aquilo que eu conseguia responder para ele era ali de pronto. E até uma questão interessante. Por exemplo, ontem na hora do almoço, onde
comemoramos ali 17 anos de casados, Parabéns, né? Parabéns. A gente Eu estava vi, ali não. num shopping, almoçando ali, e ele fez um pedido num determinado restaurante e veio errado. E ele falou, olha, pai, tá errado aqui o que eu pedi. Falei assim, ó, então você vai pegar a nota, olha aqui, a nota está o seu pedido certo. O que veio errado. Então você vai lá, você vai chegar para a atendente, vai falar, olha, eu pedi isso e veio esse, veio errado. Ele foi lá. Quando ele voltou, ele falou, ah, não, trocou, a moça me pediu perdão e trocou o sanduíche dele. Falei, ótimo. Sabe o que você fez, João Pedro? Aí ele, o quê? Falei, você fez política. Aí eu falei, olha, você reivindicou o seu direito, você soube se estabelecer, você se embasou para isso. Então, aquilo ali é um ensinamento que, com as coisas do cotidiano, a gente desperta, né, aos nossos filhos essa matéria. Mas você colocou assim, né, Serginho, que seu menino, ele te fez perguntas na hora que ele estava assistindo a notícia lá na TV, falando ontem do impeachment, né? Então, ele te perguntou. Eu vejo que nós pais precisamos de dar as respostas de acordo com a curiosidade dos nossos filhos. E, às vezes, os pais, eles querem mostrar a opinião, aquilo que eles pensam a respeito do que está acontecendo no país, e inculcar na criança algo que, às vezes, ela não está te perguntando e nem está preparada para ouvir. Tem que dar tempo para a criança ter maturidade para ela poder aprender esse tipo de conhecimento. Aí eu pergunto, então, aí eu já vou entrar um pouquinho mais. As crianças, elas devem ir para a rua, ir para esses atos políticos? Se sim, a partir de quantos anos? Se não, até quantos anos? Como que vocês veem isso? É importante a gente ter essa noção, né, de que a criança, quando ela vê a atitude dos pais indo para as ruas, ou muitas vezes batendo panela, ou até contrário, né, esse movimento, ou dizendo que é golpe, ela só está vendo o resultado de toda essa euforia, todo esse sentimento de reivindicação. Agora, o que os pais eles têm que fazer é sempre explicar o porquê disso. Explicar o porquê que eles estão se manifestando, o porquê que eles estão reivindicando seus direitos. E eu acredito que sim, eu acho que não tem problema algum os pais levarem os filhos às manifestações. Até mesmo porque as manifestações anteriores foram extremamente pacíficas. Nós tivemos várias famílias com as cores do Brasil, levando mensagens contra a corrupção, a favor de uma economia, a favor de um país melhor. Enfim, então é um ambiente extremamente favorável, desde que o pai explique o porquê das coisas e demonstre para o filho dele que ele não está indo para a rua simplesmente brigar ou por uma questão de violência, não é nada disso, mas simplesmente para o ideal de fazer o que é certo. E valer do próprio direito da criança também. Isso. Agora, eu vejo assim, Gilberto, que a criança tem que pedir para participar. Né? Fala, papai, eu posso ir nessa manifestação com Exatamente. você? E não o pai falar, agora você vai para a manifestação comigo. Lógico que tem que ser uma manifestação política, pacífica, mas mesmo que a criança entenda que é um direito da população reivindicar, mas ela tem que querer ir. Eu não acredito que o pai tem que falar para ela assim, vamos agora lá para a manifestação, é um desejo dela. Da mesma forma que às vezes o seu filho não queira ir, tem que ser respeitado também, concorda? Eu concordo, acho que o pastor Serginho, o exemplo que ele deu foi muito belo. Mesmo sendo simples, eu acho que ilustra bem o que a gente está discutindo. Né? Quando você mostra para a criança que é bonito você ser certo, você ser correto, fazer as coisas direito, é natural que a criança ela comece a escolher pelo correto. Né? Se você valoriza, você mostra que é bom você ter uma atitude positiva, não mentir, não roubar, que você tem que agradar somente a Deus e não aos coleguinhas, não necessariamente a pessoa que ela tem referência, mas que ela tem que agradar a Deus, a criança vai decidir lutar por isso. Eu acho legal também nós, enquanto pais, que a gente venha realmente adotar uma postura contra a corrupção, mas todos os dias, em todos os sentidos da nossa vida. Porque às vezes a gente faz tanta coisa errada, gente, a gente peca, a gente mente, a gente engana, a gente esquece de pagar aquela conta, suborna alguma pessoa para conseguir algo que você quer, e aí na hora que acontece essa questão toda que está havendo no Brasil, a gente quer falar do partido, do presidente, do vice, do deputado, sendo que às vezes dentro da nossa própria casa nós não vigiamos a nossa conduta. O filho ele vai aprender com aquilo que ele vê diariamente, não no cenário do governo, né? Mas aquilo que ele assiste dentro da sua casa. Você quer ter um filho honesto? Não seja um pai corrupto, seja um pai honesto. Porque aí o filho ele vai ser o futuro da nossa nação, mas vai ser criado por um pai que age também com honestidade, que vai forjar o caráter de Cristo na vida dessa criança. E essa honestidade e honra, Vanessa, ela também parte do pressuposto aí, do exemplo, prioritariamente, porque quando a gente vê algumas crianças, não é,
a Dilma é isso, o Aécio é aquilo outro, o Cunha é aquilo, xingando essas figuras públicas aí, os políticos, e alguns ainda como governantes. A Dilma, ela ainda é a nossa presidente, hoje ela é a presidente da República. Então, quando as crianças, elas replicam esses xingamentos, é um modelo também corrompido da figura do pai, da mãe, de amigos, para essa questão da honra à liderança, que também precisa ser mudado, né? É verdade. A gente tem que ensinar os filhos a respeitar todo tipo de autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus, mesmo que depois essa autoridade possa vir a se corromper. O filho não tem que falar mal de um e de outro, ele tem que entender quais são os valores éticos que estão sendo corrompidos para que ele lute em favor disso e não age da mesma forma. Concorda, Gilberto? Exatamente. Né? Romanos 13, ele traz bem claro, né, o respeito que nós temos que ter pela autoridade constituída por Deus. Né? O presidente da República foi instituído sim por Deus. Mas assim como Adão, né, foi criado a Deus visando a perfeição no sistema, entretanto Adão pecou, né? Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. E nós não devemos concordar com o pecado. Né? Nós devemos honrar a criatura, nós devemos honrar a criação, mas nós não devemos se submeter e sujeitar ao pecado. Então, eu creio que nós devemos posicionar contra a corrupção, nós devemos nos posicionar contra a mentira, contra o roubo, e isso nós não devemos aceitar. Essa é a melhor explicação para explicar se um dirigente é corrupto ou não, é trazendo a responsabilidade, chamando a responsabilidade para si. Né? É o capitão do time ali que deve ser a figura do pai e da mãe. E às vezes, Serginho, nós, enquanto pais, a gente fala mal do governo, das pessoas que nos representam, e nós não temos provas. Então, você não vai falar mal de uma pessoa, falar que ela fez algo que você não tem prova. E a própria Bíblia fala também que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então, todos nós falhamos. Nós não temos que julgar pedra nesse ou naquele governante. Nós temos que orar. A função da igreja é orar, porque através da oração, Deus vai mover para que a situação seja restaurada. E não difamar as pessoas, porque isso é pecado. Agora, Vanessa e Gilberto, se toda autoridade é constituída por Deus, como então explicar, por exemplo, para os filhos sobre essa questão então da corrupção? Porque o menino, como um adulto, muitas vezes, espera aí, exemplo, tá, gente? Exemplo. A Dilma está lá vivendo essa crise de corrupção no seu governo, pessoas tão próximas a ela ligadas. Espera aí, como que eu vou fazer com isso? Como explicar já isso para a criança? Que para o adulto já é complicado. Realmente, acho que não é fácil, não é simples, mas deve ser feito. Né? Eu acredito que quando os pais eles usam exemplos que a criança entende, né? Um exemplo, por exemplo, simples. Olha, filho, lá na escolinha você não pode pegar o brinquedo da coleguinha. Isso é errado, não é? É, pai, é errado. Então, nesse caso, filho, nós estamos lutando contra o que a Dilma, ou enfim, o presidente, o que seja, fez de errado. Então, nós não podemos concordar com isso, filhinho, não é? Eu acho que quando a gente começa a tentar trazer a linguagem da criança e mostrar para ela que o problema não está no fato de o presidente ser uma autoridade, mas o problema está na atitude que a pessoa fez e corrompeu o papel que ela deveria ter. Mas trazer tudo isso numa linguagem infantil, numa linguagem apropriada, né, para a mentalidade infantil da criança, eu acho que é plenamente possível explicar isso. O que eu acho que não pode acontecer é simplesmente o pai sair na janela, começar a bater panela, chama o filhinho, bate panela aí também, encontra a presidente. Porque isso vai criar, na verdade, um tiro no pé do próprio pai. Porque ele está criando um filho que vai ser não só questionador, mas contra uma posição de autoridade. E outra seria coisa também... ali vamos dizer aí, um zelote, seria ali um rebelde, né? Isso. Agora, outra questão que eu acho legal a gente falar, por exemplo, a Bíblia fala o exemplo do Saul. Saul foi uma autoridade, ele foi um rei sobre Israel, ele foi constituído por Deus. E ele se corrompeu, porque o homem, ele tem o livre-arbítrio. Eu estou numa posição, Deus me confiou essa autoridade sobre a vida de muitas pessoas, mas eu posso me corromper. E Deus vai se entristecer, mas onde ficam as minhas escolhas? Então, Deus constituiu sim a nossa presidenta, mas se ela ou qualquer outro governante
pecou, errou, falhou, se corrompeu, agora ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Ou qualquer pessoa que fizer algo errado vai pagar, porque nós temos a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Amém. Se você falhou, você vai pagar pelo seu erro. Isso acontece com qualquer um, até mesmo com as autoridades, né? Sensacional. E Vanessa, eu quero então aqui já fechar esse momento aqui, antes de agradecer aos nossos convidados, o Gilberto, mas que você nos fale de uma novidade que você traz consigo aí no seu colo como um bebê muito lindo. É meu primeiro filhinho, né, gente? Não, terceiro. Não. De criação, assim, é meu primeiro, né? Eu estou apresentando hoje para vocês o Vida em Família, Vencendo os Desafios da Educação dos Filhos. É o meu primeiro livro, eu fiz com muito carinho para vocês, uma linguagem bem simples para que possa realmente alcançar o seu coração. Eu coloquei nesse livro, Serginho, muitas perguntas que são feitas para mim aqui no De Tudo Um Pouco, temas sugeridos para os nossos quadros e perguntas que eu recebi assim, ao longo de mais de 23 anos na área de educação. Então eu apresento para vocês uma linguagem simples e espero que o Senhor possa realmente te abençoar. E eu gostaria de presentear você que está nos assistindo com um exemplar do meu livro. Então, para isso, você vai entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai sair aqui na tela para vocês. E você vai mandar uma frase falando qual é a importância da família na sua vida, no meu WhatsApp. E eu vou escolher a frase que eu mais gostar, eu vou entrar em contato e vou dar esse livro para você. Tudo certo? Muito bom. Aí estão os contatos da Vanessa, Facebook, os seus telefones, seus WhatsApps. Você pode, querido telespectador, aí já que faz, criar essa frase, formular essa frase, para quem sabe ser abençoado com esta bênção aqui que chega às nossas Serginho, mãos da Vanessa Rezende. E esse livro nós vamos lançar no Congresso da Família. Verdade, né? Aguardem novidades aí, Congresso da Família. 19, 20 e 21 de maio. No Congresso de Mulheres também em Betim, na Igreja da Pastora Márcia Medeiros, 12, 13 e 14 de maio. E agora também na Pastora Cida, o Pastor Gilberto, onde, qual é a região dele? Vespasiano. E Vespasiano também, quinta-feira agora, eu vou estar lançando o meu livro no Congresso de Mulheres. Beijo para a Pastora Cida. E aí eu estou muito satisfeita, viu, Serginho? Que bom. E o pessoal que quiser comprar esse livro, Vanessa, porque isso aqui nos é dado como uma bênção, onde que o pessoal vai poder encontrar? Isso. Na Seara vai encontrar? Na Seara, livraria aqui da nossa igreja na Lagoinha, vocês vão encontrar esse livro. E também comigo, pode entrar em contato, que eu também estou aí vendendo os meus livros. Se você quiser adquirir, eu vou ficar muito honrada em oferecer esse primeiro filhinho meu aí para você. Muito bom. Então agradecemos ao nosso convidado especial, Gilberto Antônio, que é o presidente do Conselho Municipal de Juventude. Gilberto, obrigado pela presença aqui no nosso Eu que agradeço. Mais uma vez, também é parceiro, gente nossa. Obrigado. E Vanessa também, claro. Muito obrigado aqui Obrigada, por ter nos Serginho. abençoado mais Amém. uma vez. Muito obrigada. Gente... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.